Boa noite aos irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Feliz, de mais uma vez estar aqui com os irmãos, glorificando o nome do Senhor. Segunda Timóteo, capítulo 4. Lá no finalzinho da sua Bíblia, vou esperar todo mundo encontrar, não precisa ter pressa. 2 Timóteo, capítulo 4. Posso ler, irmãos? A partir do versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Verso 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra. A sua palavra é poderosa, a sua palavra é a espada que penetra no nosso coração. Deus, a minha oração nessa noite é como a oração de João, que eu diminua e o Senhor cresça. Glorifica o seu nome nessa noite. Salva, Senhor, não só a mim, mas também meus irmãos, e transforma, Senhor, nossos corações nessa noite, por intermédio do Espírito Santo e da sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje acerca da ilusão desse mundo. Nós vivemos em um mundo que nos propõe muitas coisas, que nos oferece muitos caminhos, mas que todos eles são caminhos de ilusão. O que seria ilusão? Ilusão é uma realidade falsa. Ilusão é um caminho pelo qual nós achamos que vamos terminar em um determinado lugar, mas acabamos terminando em outro totalmente diferente. E eu quero falar um pouco sobre isso e acerca da vida de Paulo e como Paulo lidava com esse mundo e com a ilusão que esse mundo tenta empregar em mim e em você. Nós estamos vendo aqui a última carta do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui diante das últimas palavras desse grande homem de Deus, que escolhe no seu momento final da vida escrever ao jovem Timóteo, seu discípulo, aquele que levaria, as suas palavras, para frente, Paulo aqui então, ele vai começar a escrever sobre o seu fim. E o que eu acho interessante é que Paulo, ele está confiante, ainda que ele viesse a sofrer, porque Paulo aqui, irmãos, estava preso numa prisão romana. Paulo estava privado de tudo, provavelmente doente, sozinho, sofrendo. Mas Paulo está confiante no seu fim. E isso eu acho interessante, porque ele vai dizer que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo sabe que vai terminar bem. Todas as circunstâncias dizem que Paulo vai terminar mal. Ele está preso, está somente esperando a ordem judicial de Roma para que ele venha a ser decapitado. Ele sabe disso. Ele diz assim no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Eu já sei que eu vou morrer. Eu estou pronto para a morte.
Eu sei que todo o meu sofrimento de ministério e o sofrimento que eu estou sofrendo no presente momento vão acabar aqui. Mas Paulo sabe que vai terminar bem. Sabe por que nós tememos a morte? Porque nós não temos a certeza de que vamos terminar bem. Você não vê Paulo na Escritura temendo a morte, porque viver para mim é lucro, viver para mim é Cristo, e morrer, Paulo não tem medo da morte, porque ele sabe que vai terminar bem. Ele sabe que a morte não é algo que vai separar ele de Deus, mas a morte vai separar ele deste mundo. Paulo então vai convocar Timóteo. Para que Paulo vai convocar Timóteo? Porque ele quer Timóteo na sua presença. Paulo talvez queria dividir esse momento de sofrimento com alguém, porque Paulo, apesar de ser um grande homem de Deus, era homem, como eu e você. E o apóstolo, ele começa a descrever para Timóteo o que aconteceu com o seu time. Porque Paulo também tinha um time. Paulo tinha os seus companheiros de ministério. Então ele começa a descrever o que aconteceu com esses seus companheiros. E vai chegar em um determinado momento em que Paulo vai falar em especial de um de seus companheiros. Um homem que, apesar de ser companheiro de Paulo, era um colega de ministério. Era alguém que andava com o apóstolo Paulo. Era alguém que compartilhava dos ensinamentos de Paulo. Era alguém que sentava na mesa com Paulo. Era alguém próximo do apóstolo Paulo. Mas esse homem o havia abandonado. Esse homem o havia partido e deixado o apóstolo Paulo. E o nome desse homem era Demas. Olha o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Irmãos, aqui nós temos um contraste entre o verso 6 e o verso 10. Um homem que permanece firme até o fim, um homem que ama o Senhor de maneira incondicional, um homem que enfrenta todos os sofrimentos que alguém pode enfrentar nessa terra, mas ainda assim permanece firme. E nós vemos um outro homem que amou o presente século e assim abandonou não só Paulo, mas também o Evangelho. A preocupação de Paulo não é que Demas havia o abandonado fisicamente, apesar disso ter acontecido. A preocupação de Paulo é: Demas se desviou do Evangelho. Demas se afastou do verdadeiro Evangelho. E ele foi para Tessalônica. Irmãos, aqui Paulo começa a nos transmitir alguns ensinamentos. Primeiro, o contraste entre a perseverança e o abandono. Quem ama o mundo não persevera. É impossível amar esse mundo e ser um perseverante na fé cristã. Por quê? Quem ama esse mundo não pode perseverar. Por que não pode perseverar? Porque não tem a marca dos santos de Deus, que nós cantamos aqui, o Espírito Santo. Paulo é um exemplo de perseverança, irmão. E Demas é um exemplo da ilusão e da fatalidade desse mundo. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Quem está lendo a carta? Timóteo. Paulo tem uma intenção em escrever isso. Paulo não está dizendo que Demas o abandonou simplesmente porque Paulo estava carente de amigos. Paulo não está querendo queimar o filme de Demas. Paulo não está querendo expor Demas. Paulo está escrevendo a carta para Timóteo, para que Timóteo aprenda o caminho da perseverança e o caminho do amor ao mundo.
Timóteo está olhando para o exemplo de Paulo nos versículos 6 ao 8, e está olhando o exemplo de Demas no versículo 10. Paulo está escrevendo para Timóteo, que era o seu colega de ministério, e também de Demas. Timóteo também era um chegado de Demas. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você ainda é jovem, você precisa aprender acerca disso. De que, Paulo? Do caminho da perseverança e das consequências de amar esse mundo. Paulo quer dizer para Timóteo assim: Timóteo, esse mundo é um mundo ilusório. Demas foi seduzido pela ilusão desse mundo, e ele acabou abandonando a mim e o Evangelho. Irmãos, isso é um alerta de Paulo a Timóteo. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco acerca das ilusões desse mundo. De como o mundo nos ilude de maneira muito sorrateira, que às vezes nós não percebemos. E eu quero usar o exemplo da vida de Demas. Não temos muitas informações acerca de Demas na Escritura, mas por algumas dessas informações, nós pressupomos, que Demas, ele estava ativo na obra do Senhor. Paulo, ele era um companheiro de Paulo. E sabe qual é a primeira ilusão que esse mundo quer lançar sobre mim e sobre você? A ilusão do serviço. Como assim? Olha só, Filemão, verso 23 e 24, não precisa abrir, preste atenção. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Demas trabalhava na obra de Deus. A primeira ilusão que o mundo quer que eu e você venhamos ser seduzidos por ela é a ilusão do serviço na obra de Deus. Como assim, irmão? Vou explicar. Demas era um cooperador de Paulo. Demas era aparentemente um homem promissor na obra de Deus. Demas era o tipo de homem que trabalhava, que colocava as mãos no arado, companheiro do apóstolo Paulo, vestia a camisa do time de Jesus. Era alguém ativo. Mas como é que Demas, trabalhando na obra de Deus, foi iludido pelo mundo? Foi justamente isso que o mundo fez com Demas. Fez com que Demas condicionasse a sua fé ao serviço ao Senhor. Irmãos, Demas repetiu aquilo que Marta fez na passagem de Jesus, Marta e Maria. Demas aqui, irmãos, ele está simplesmente dizendo para mim e para você que apenas trabalhar na obra de Deus é o suficiente. Que apenas possuir um cargo em uma determinada escala da igreja local é suficiente. Demas caiu na ilusão de achar que o seu próprio trabalho e o seu mérito pelo seu trabalho eram suficientes. Talvez se Demas estivesse aqui hoje, Demas estaria falando assim: não, eu faço parte do louvor, eu ajudo na obra de Deus, eu sou um obreiro na casa de Deus, eu tenho um cargo, eu tenho um compromisso na casa de Deus. Irmãos, Demas aqui, por que Demas foi iludido? Pelo serviço. Porque Demas, achando que servir ao Senhor, servir na casa do Senhor era o suficiente, Demas anula a doutrina da graça. Demas trabalha com merecimento, com mérito. Eu vou fazer para Deus me salvar. Por que eu sou salvo? Porque eu estou fazendo, então Deus vai me salvar. Ei, irmãos, salvação não é por obras. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o Evangelho. Demas foi iludido pelo serviço desse mundo. Na mente de Demas, quanto mais ele trabalhasse na obra do Senhor, mais ele seria amado por Deus. Mas Jesus nunca disse que te ama porque você trabalha na obra. Demas anula
a salvação pela graça. E o mundo quer que você pense isso. E o mundo quer que você se enfurne dentro da igreja local e comece a trabalhar desenfreadamente, sem a direção de Deus, achando que um dia você vai chegar no céu e Deus vai olhar para você e dizer assim: você mereceu estar aqui. Isso nunca vai acontecer. Nunca. A ilusão do serviço nos tira do evangelho da graça. Deus não é um Deus de troca. O pastor Marcial disse isso no começo do culto. Demas amou o mundo, porque o mundo trouxe a Demas uma segunda ilusão. A ilusão da verdade. Como assim, irmão? Ilusão da verdade. Irmãos, Demas conhecia a verdade. Já ouviu aquele ditado? Eu conheço a palavra. Quando você vai pregar para alguém que está afastado, geralmente a pessoa diz assim: eu conheço a palavra. Irmãos, para o diabo, para o mundo, tanto faz, tanto fez, se você conhece a palavra. Demas, ele conhecia todas as doutrinas. Demas conhecia a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção, a doutrina da justificação, a doutrina da consumação, a doutrina da glorificação. Ele conhecia tudo. Ele conhecia o evangelho talvez até mais do que nós. Demas aprendeu aos pés do maior teólogo da história da igreja, o apóstolo Paulo. Demas não aprendeu comigo, não aprendeu com você, ele aprendeu com Paulo. Talvez se fosse perguntar para Demas: Demas, quem te ensinou o evangelho? O homem que foi ao terceiro céu. Durante talvez algum tempo, Demas andou até na verdade. Mas o simples fato de conhecer a verdade não é suficiente. Quantos conhecem a palavra? Quantos já ouviram falar de Jesus? Quantos sabem que Jesus cura, salva e liberta? Mas, irmão, João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento de Demas, irmão, não era um conhecimento que gera libertação, era um conhecimento aqui, ó. O conhecimento que transforma é o conhecimento no coração, irmão. Não adianta eu e você conhecermos toda a Escritura se o nosso coração não for transformado por Deus. Sabe por que o diabo não está tão preocupado se eu e você conhecemos? Irmãos, nunca se teve tanta informação acerca do Evangelho quanto hoje. Mas a geração de cristãos nunca foi tão fraca. Porque nós temos um conhecimento intelectual. Nós sabemos na nossa mente, mas não sabemos no nosso coração. Demas caiu na ilusão da verdade. Eu conheço, estou tranquilo. O conhecimento de Demas nunca foi suficiente para transformar o coração dele. Terceira ilusão que o amor ao mundo trouxe à vida de Demas: a ilusão da comunhão. Demas teve os melhores amigos que alguém podia ter. Só homem de Deus. Paulo, Timóteo, Silas, João Marcos. Provavelmente teve contato com os apóstolos, Pedro, Tiago, João. Só homens de Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Demas frequentava os cultos. Demas ele era bem visto na igreja. Demas era um cara que vivia na comunhão, que sentava na mesa com os homens de Deus. Irmãos, se você ler a história de Paulo, Paulo era um homem rigoroso. Não era qualquer um que andava do lado de Paulo, não. Para Paulo chamar alguém de companheiro, irmão, era sério o negócio. Demas andava com Paulo. Demas tinha a confiança de Paulo.
Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Comunhão não é suficiente. Estar aqui não é suficiente. Antigamente, né? Nós pregávamos que o diabo queria te tirar da igreja. Hoje tanto faz, tanto fez para ele se você está aqui dentro. O diabo nunca teve medo de igreja cheia. O diabo nunca teve medo de orações em voz muito alta ou orações em vozes muito baixa. O diabo teme é que Deus transforme o seu coração. E a ilusão da comunhão nos faz permanecer aqui dentro, sem ser transformados, acreditando que o simples fato de estarmos aqui é o suficiente, mas não é. Demas vivia na comunhão dos santos, mas não era um santo. Demas era o joio no meio do trigo. Andava com homens de Deus, mas não tinha no seu coração o desejo de se tornar um homem de Deus. Andava com os homens que amavam o Senhor, mas não tinha vontade de amar o Senhor. Desfrutava de uma comunhão verdadeira, vivendo uma mentira. Sabe o que eu acho engraçado, irmão? Que Demas achou que poderia viver no meio dos santos. Mas ele estava iludido. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos, mas não permanecem juntos. É questão de tempo de Demas ser retirado da congregação do justo. E aqui, irmãos, é para você ter temor mesmo. É para mim ter temor mesmo. Isso é sério, irmão. Talvez nós estamos iludidos acerca da comunhão. Ah, lá na igreja eu sou bem recebido. Lá na igreja eu sou querido. Ei, isso não é o suficiente. No céu não entra bem querido. Deus não está preocupado com isso no céu. E Demas está ensinando para Timóteo: Timóteo, não seja um amante do mundo disfarçado de cristão, porque um dia você vai se revelar. É questão de tempo. Estar no ambiente não é o suficiente. E Demas cai numa quarta ilusão. A ilusão do amor. 1 João capítulo 2, verso de número 15 diz assim: não amem o mundo, e nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. A quarta ilusão que Demas cai por amar o mundo é achar que pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Irmãos, você precisa entender uma coisa: o seu coração é um amante desesperado. Você tem duas opções de amor na sua vida. Primeira, Deus. Segunda, o mundo. Não existe um meio termo. Não existe alguém diferente no seu coração em relação a esses dois polos. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Demas foi iludido. Demas achou que poderia não amar a Deus e ao mesmo tempo convivendo no meio dos homens de Deus, conhecendo a verdade, estando na igreja. Eu também não amo o mundo. Demas achou que poderia viver indiferente, mas você não pode. Se você não ama a Deus, você é apaixonado pelo mundo. Se o seu coração não é como o coração do salmista no Salmo 41, que diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti. Salmo 42, perdão, irmãos. Se o seu coração não é assim, você é um amante do mundo. E Demas caiu na ilusão de achar que poderia conciliar um amor entre Deus e o mundo. Eu amo a Deus, mas eu quero caminhar pelo caminho largo. Eu quero entrar pela porta larga, mas eu amo a Deus. Não ama. Amo a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, ou não amo nenhum dos dois.
Isso foi um erro na vida de Demas. O amor ao mundo iludiu Demas, isso foi fatal para ele. Levou ele a abandonar o Evangelho, levou ele a abandonar Paulo, e levou ele a abandonar todos os seus companheiros. Irmãos, amar o mundo é fatal. Por quê? Porque você não vai terminar bem. Lembra que eu disse que Paulo sabia que ia terminar bem? Demas não terminou bem. Não se tem informações mais que Demas se arrependeu. Não tem mais informações que Demas voltou atrás. As informações que tem é que Demas partiu para Tessalônica pela vaidade do coração e o amor por esse mundo. Não adianta andar um pouco na verdade. Não adianta Demas andar na verdade enquanto está ao lado de Paulo, mas o seu coração continuar amando o mundo. Irmãos, em nome de Jesus, não adianta você entrar por essas portas, levantar a sua mão, se o seu coração ama as coisas lá do fora. Não adianta. Não adianta andar ao lado dos homens de Deus, se o meu coração continua amando as coisas desse mundo. É uma questão de tempo do meu coração me denunciar publicamente. Sabe por quê, irmão? O seu coração vai te denunciar. Para o bem ou para a sua vergonha. Tá bom, irmão, eu sei que eu não devo amar o mundo. Mas como é que eu faço para não amar o mundo? Eu já sei que amar o mundo é fatal, e se eu amar o mundo, eu não vou terminar bem. Mas como que eu faço para não amar o mundo? Paulo também vai explicar para Timóteo. Paulo também vai ensinar para Timóteo como não se iludir com as coisas desse mundo. Primeiro ensinamento, quero falar de pelo menos 4, rapidinho aqui. Primeiro ensinamento. Verso 7, combati o bom combate. Irmãos, Paulo entendia que a vida era uma guerra, ponto. Paulo não entendia que a vida era uma vida fofa. O entendimento de vida cristã para Paulo não era o entendimento da teologia da prosperidade, aonde ninguém sofre, aonde tudo é um mar de rosas. Não, Paulo sabia que as coisas são difíceis. Paulo sabia que tinha que matar um leão por dia. Tanto que ele diz, combati o bom combate. Paulo fala que a sua vida era um combate. Irmãos, e quando você vai para um combate, você precisa ir o quê? Armado. Ninguém vai para um combate sem armas. E Paulo, irmão, sabia disso. Se a minha vida é um combate, e eu preciso combater esse combate, antes de ir para o combate, eu preciso me armar. Eu preciso ter ferramentas que vão fazer com que eu chegue no combate e possa combater. Quais são as ferramentas de Paulo? Efésios capítulo 6, verso 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Irmão, Paulo não luta guerras espirituais com armas físicas. Como que eu combato o bom combate? A ferramenta e a arma de Paulo, relacionamento com Deus. Paulo está ensinando para Timóteo, o primeiro fundamento para não se iludir com esse mundo é viver um relacionamento genuíno, sincero, verdadeiro e diário com Deus. Não é viver um relacionamento de um dia em 7 dias. Esse negócio, irmão, de que você vem no domingo e pega alimento para a semana inteira, até hoje eu não li isso na Bíblia, irmão. Eu nem sei quem inventou isso. Não vou lá, vou pegar para a semana inteira ficar abençoado. Ei, irmão, relacionamento com Deus é diário. É todo dia. Paulo sabia, irmão,
que o lugar mais seguro que ele podia estar eram os pés do Senhor. Paulo sabia que para combater o bom combate, para combater os combates da vida, ele precisava vencer os combates aos pés do Senhor. Nós vencemos as nossas guerras, irmão, é aos pés do Senhor. Nós achamos, porque hoje em dia tem um evangelho que diz que você tem que se levantar, se posicionar, ir para cima, que você é forte. Ei, irmão, você não é forte em nada. A sua guerra você vence. É quando você dobra o seu joelho e diz assim: Senhor, eu sou fraco. É assim que se vence guerra, irmão. É assim que se vence batalha. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele tinha que ter um relacionamento com Deus, senão ele não venceria nenhum combate. Segundo fundamento que Paulo vai ensinar para Timóteo: completei a carreira. Irmãos, Paulo tinha uma carreira. O que é uma carreira? É um plano de vida. Deus traçou, ele diz isso, irmão, na carta aos Gálatas, que antes da fundação do mundo, Deus chamou Paulo e traçou para ele uma carreira, e Paulo falou assim: eu completei essa carreira. O que Deus me chamou para fazer, eu fiz. Irmãos, Paulo tinha uma chamada de Deus para a vida dele, e gastou a vida dele para cumprir. Você tem uma chamada de Deus para a sua vida? Não vou responder, você tem. Todo mundo tem. Talvez você seja chamado, para glorificar a Deus como Paulo, mas não queira ser chamado para glorificar a Deus como Judas. Você tem uma chamada de Deus na sua vida. Você precisa cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, irmão. E eu não estou falando de cantar, de pregar. Isso não é chamada, irmãos. Isso é dom, é outra coisa, é outra história. Chamada de Deus, irmão, é amar o Senhor. É viver aos pés do Senhor. E sabe quanto que isso vai te custar? O mesmo preço que custou para Paulo, tudo. Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo diz: pois para mim, viver é Cristo, e se eu morrer, é melhor ainda. Porque Paulo completa a carreira. Paulo sabe, ele sabe de Deus, que a vida dele é Deus. A sua vida, irmão, você não nasceu para conquistar as coisas, não. Você não nasceu para realizar seu sonho, você nasceu para glorificar Jesus. Cumpra o propósito de Deus na sua vida, glorifique o nome de Deus. Se Deus quiser que você faça uma outra coisa, amém, irmão, mas se você não fizer, já é o suficiente para Ele. A carreira proposta de Deus era tudo que Paulo tinha. Paulo não tinha mais nada, e Paulo estava tão ocupado cumprindo o propósito de Deus, que ele não tinha tempo para amar o mundo. Sabe por que tem um monte de gente que ama o mundo? Porque não está ocupado cumprindo o propósito de Deus. Aí vai amar o mundo, vai se entregar para as coisas desse mundo. Paulo só tinha olhos para aquilo que estava no cronograma da sua carreira, mais nada. Terceiro fundamento: guardei a fé, perseverança. Irmãos, Paulo perseverou. Paulo está ensinando para Timóteo, as coisas com Deus não são do dia para a noite. Tem que perseverar. A vida cristã precisa de perseverança. E Paulo bate no peito e diz assim: em todos esses anos de caminhada, a minha fé está intacta. Glória a Jesus. Irmãos, mas sabe o que eu acho lindo? O mérito da perseverança de Paulo não é de Paulo. Porque a gente acha, irmão, que a gente consegue caminhar e guardar a nossa fé até o último dia, pelas nossas próprias forças. Consegue não, irmão. Paulo sabia que o mérito da sua perseverança não estava nele, mas estava na graça de Deus. Por isso o evangelho da graça é importante. Por isso o mundo tenta anular o evangelho da graça. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo número 10, Paulo vai dizer assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não teve mérito nenhum.
Não existe mérito em mim. Paulo sabe que só pode chegar ao final da sua carreira, completar ela, guardar a fé, se for pela graça e a misericórdia de Deus. Paulo tinha compreensão da graça de Deus. Tem gente hoje, irmão, que não sabe o que é a graça de Deus. A graça de Deus, irmão, é o Espírito Santo trabalhando no meu e no seu coração. A graça de Deus, irmão, não é liberdade para você fazer o que você quer. É Deus me mudando todos os dias, te mudando todos os dias. Isso é a graça de Deus. E Paulo entendia, como que eu trabalho no Evangelho da graça? Se o mundo diz que eu tenho que fazer para ser amado, na graça é diferente, irmão. Na graça eu faço porque Ele me amou primeiro. Não é uma troca. Paulo entendia o serviço assim: eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas no final eu sei que tudo depende de Deus. Isso é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça não cria crentes, irmão, mortos vivos. Sabia, irmão, que você não está na igreja para ser servido? Sabia que você está aqui para servir? Mas parece que a gente não vive isso, né? Nós queremos ser servidos. Mas eu acho engraçado, no lava-pés, pastor, foi os discípulos que lavou o pé de Jesus ou Jesus que lava o pé dos discípulos? Tem muita gente que quer ter os pés lavados, irmão, mas não quer lavar o pé de ninguém. Paulo entendia que a graça bota ele para trabalhar na obra, mas entendendo que não tem mérito dele e que toda a glória é de Deus. Paulo, irmão, sabe que é a graça de Deus que fortalece ele. Paulo sabe que é o Espírito Santo que no dia da angústia refrigera o coração dele. Irmãos, eu fico entendendo, eu fico pensando comigo, Paulo dentro de uma cadeia, escrevendo uma carta de Filipenses, falando assim: alegrai-vos sempre. Ei, irmão, só pode ser o Espírito Santo. Só pode ser o Espírito Santo. Hoje dá alguma coisinha que a gente já corre na pessoa: ai, irmão, estou muito triste com o fulano que fez isso comigo. Irmão, Paulo estava preso e está dizendo assim: ei, fique alegre. O homem estava cheio do Espírito Santo, irmão. Isso é a graça de Deus. E o último ensinamento que Paulo vai trazer para Timóteo: para não ser iludido por esse mundo, espero pela coroa da justiça. Irmãos, Paulo jamais deixou de olhar para as promessas celestiais. Sabe por que muitos amam o mundo hoje? Porque esqueceram do céu. Paulo diz primeiro aos Coríntios 15:19: se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, a sua glória não é aqui. A sua recompensa não é aqui. Para de sonhar com honra. Tira esse discurso de que Deus vai me honrar, de que Deus vai me levantar, de que Deus vai me colocar no lugar de destaque. Irmão, tira isso do seu coração. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você receba a coroa da justiça no céu, irmão. Paulo nunca deixou de olhar para as promessas eternas de Deus. O mundo é um inimigo da eternidade. Para começar, o mundo passa, a eternidade nunca acaba. Já começa aí, irmãos. O mundo é uma pequena porção dentro de toda a eternidade. Paulo vivia a sua existência com base naquilo que a eternidade poderia dar para ele, e não naquilo que o mundo podia oferecer. Ei, irmão, sabe o que o mundo pode te oferecer? Fama, glória e riqueza. Mas vai acabar. Nós estávamos num velório, o pastor Marcel disse: aqui todo mundo é igual. Não tem diferença nenhuma lá, irmão. Sabe por quê? Tudo passa. Tudo que você conquistar aqui, irmão, vai acabar. Essa pessoa que você jurou amor eterno, você não vai amar ela pela eternidade. Sabe por quê? Aqui não existe para sempre. Você vai amar até o dia que você morrer. Porque o dia que você morrer acaba. Agora não. Para nós, irmão, existe uma eternidade nos esperando.
E Paulo nunca esqueceu disso. Sempre que esteve diante das ilusões desse mundo, Paulo sempre lembrou: ei, o céu vai pagar qualquer prejuízo que eu tiver nessa terra. O céu vale a pena, irmão. O céu é muito melhor do que qualquer coisa que possamos conquistar nessa terra. E Paulo nunca esqueceu disso. Paulo sabia: a minha recompensa não é deste mundo. E Paulo está ensinando isso para Timóteo. Timóteo, você é um jovem, Timóteo. Você é novo ainda, Timóteo. Sua recompensa não é desse mundo, não. Você é um sonhador, Timóteo. Você está sonhando muito, Timóteo, com as coisas desse mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Timóteo. Sua recompensa não está aqui. A sua honra não está aqui. Timóteo, você não vai ser reconhecido, Timóteo. Você vai morrer igual eu. E não fica com vergonha da minha morte não, tá? Porque a minha honra não é aqui. Timóteo, eu estou deitando aqui nessa terra, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, eu estou caindo como um prisioneiro nessa terra, mas estou sendo recebido como um mártir no céu. A glória de Paulo, irmão, é estar com Deus, e a nossa glória também precisa ser essa. A nossa honra não é ser elogiado aqui, não é ser reconhecido, é quando Jesus estivermos nas portas do céu, Jesus olhar para nós e falar assim: vem, bendito de meu Pai. Essa é a maior honra que um homem pode receber, irmão, é poder estar no céu com Ele. Eu costumo pensar que Paulo vivia com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Fique de pé no nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse, no mesmo texto, nós temos um homem que perseverou até o fim, um homem que amou a Deus de maneira incondicional, um homem que foi capaz de abandonar a sua própria vida por amor a Cristo Jesus. E temos um homem que amou o presente mundo. Como eu disse para os irmãos, após esse texto, não há mais informações acerca de Demas. Provavelmente Demas não terminou bem. Provavelmente o mundo iludiu Demas e cobrou um preço muito alto, que nem o próprio Demas foi capaz de pagar. E para nós levarmos essa mensagem para nossos lares e nosso coração, eu quero deixar um versículo para os irmãos meditarem. 1 João 2,15, já citei e vou citar de novo. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o nosso Pai. Quem nós temos amado? Deus ou o mundo? Senhor, aqui está a sua palavra, Senhor. Não é a minha palavra, não é a palavra de ninguém que está aqui nessa noite, é a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, ela foi ministrada, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos convença dessa mensagem nessa noite. Deus, nos perdoa se porventura estamos amando o mundo e não o Senhor. Nos ensina a te amar, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ser iludidos por esse mundo. Não nos deixa, Senhor, cair nas armadilhas desse mundo. Não nos deixa terminar como Demas. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra, Senhor, desse final. Nos livra desse fim, Senhor. Nos dá discernimento e nos enche com o Espírito Santo, para caminharmos, Senhor, na Tua palavra, nos Seus caminhos, para amarmos o Senhor a cada dia mais. Me guarda, Senhor, e guarda também meus irmãos nessa noite, porque eu sei que os dias são difíceis, mas eu creio, Pai, que estando com o Senhor, nós venceremos para a honra e glória no Seu nome. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus, amém. E aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.
Palavra abençoada. Quantos foram abençoados nessa noite? Parece que o Caio estava aqui domingo, né? Estava ali associando a palavra de domingo. Os amigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, Demas, né? É um grande exemplo disso aí, amou mais o mundo, né? Do que propriamente o Evangelho, a palavra do Senhor. Que nós possamos a cada dia mais permanecer olhando para Jesus. Deus abençoe a vida do Caio, palavra abençoada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra em nossos corações. Continue fortalecendo a tua igreja. Senhor, essa igreja também que está em casa, pelo YouTube, Deus está nos assistindo, sendo igreja aí no lar, seja abençoados também. Senhor, continue nos fortalecendo em Ti, nos abençoando em Ti, e que a vida do Teu Espírito esteja sempre em nossos corações, porque o Senhor mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Fica conosco, Senhor. Senhor, guarda as nossas vidas, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. E todo o povo diz: amém. Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Tenha um bom final de semana em nome de Jesus.